Na verdade, o significado de um sintoma premonitório ou sintoma de aviso é que um vaso sanguíneo ficou bloqueado e, por muita sorte, acabou por desobstruir. O grande perigo dos sintomas premonitórios é que um AVC, acidente vascular cerebral, pode ocorrer logo de seguida. O problema é que esta é uma situação que muitas vezes é difícil até mesmo para um médico diagnosticar, pelo que existe muita informação incorreta a circular em programas de televisão e vídeos na internet. O maior exemplo destas informações falsas é: olá, inscritos do canal Vida Saudável. Sou o Dr. João Silva, neurologista no Hospital de Santa Maria e autor do novo livro Antes que o Cérebro Pare. No nosso país, a taxa de incidência de AVC ronda os 110 mil casos por ano e este número tem vindo a aumentar gradualmente, com uma taxa de mortalidade próxima dos 20% e uma taxa de invalidez a situar-se entre os 30% e os 40%. Podemos afirmar que é uma doença extremamente assustadora. O próprio termo AVC indica um acidente repentino que atinge os vasos sanguíneos do cérebro e exclui-se, portanto, doenças provocadas por traumas ou impactos externos. Para que o cérebro sofra um dano de forma espontânea, a única causa possível é um colapso vascular súbito. Classificamos isto em dois tipos. Quando o vaso sanguíneo entope subitamente, provocando necrose, chamamos de AVC isquémico, infarto cerebral. Quando o vaso rompe, chamamos de AVC hemorrágico. Se me perguntarem o que mais me entristece na minha carreira, diria que é saber que, mesmo numa fase inicial do AVC, há imensos casos em que o grau de invalidez do paciente poderia ser amplamente revertido com tratamentos de emergência adequados, mas que acabam por não chegar a tempo. O verdadeiro perigo de um sintoma premonitório é que o AVC definitivo pode acontecer logo a seguir. No entanto, há bastantes pacientes que ignoram estes alertas, pensam que não é nada grave, vão dormir e na manhã seguinte acordam e chegam ao hospital completamente paralisados de um dos lados do corpo. Isto já aconteceu até a um conhecido meu. Se naquele momento a pessoa não tivesse ido dormir e tivéssemos feito um tratamento imediato no hospital, teríamos revertido totalmente o seu estado na fase inicial. Infelizmente, a invalidez instalou-se de forma permanente e a pessoa sofreu terrivelmente durante os anos seguintes. O verdadeiro significado da chamada hora de ouro, Golden Hour, é que existe um tratamento decisivo, mesmo que o doente esteja a sofrer um AVC com danos neurológicos iminentes, existe um tratamento crucial disponível capaz de o devolver a um estado normal. Essa janela de tempo refere-se à eficácia do tratamento. O limite para a injeção intravenosa de medicamentos que dissolvem os coágulos de trombólise é de cerca de 4 a 5 horas. Já o método de intervenção direta no cérebro para remover o coágulo fisicamente, trombectomia, deve ser realizado num prazo de 6 horas. Passado esse tempo, a cirurgia torna-se impossível. Não, o procedimento médico é idêntico e o coágulo pode ser retirado. O problema é que após esse tempo as células cerebrais já estão mortas. Como sabemos, em geral, quando as células do nosso corpo morrem de forma severa, transformam-se em tecido cicatricial que não se regenera. No caso de lesões gástricas, feridas na pele ou problemas nas células do fígado, a recuperação é quase total e os órgãos regressam à sua forma original. No entanto, no cérebro essa capacidade é nula. Pode haver uma regeneração ínfima, mas isso tem relevância apenas a nível académico. Não se deve alimentar expectativas falsas sobre o poder de regeneração cerebral. As células cerebrais com as quais nascemos são aquelas que teremos para o resto da vida, sendo no nosso primeiro ano de idade que o volume celular atinge o seu pico. À medida que vivemos e envelhecemos, esse número vai diminuindo gradualmente. Quando ocorre um infarto cerebral ou uma hemorragia cerebral, uma quantidade colossal de células morre instantaneamente. Como o cérebro trabalha imenso, a capacidade destas células de se protegerem sozinhas é extremamente fraca. Se o fluxo sanguíneo for interrompido por meros 30 segundos ou 1 minuto, as células começam de imediato a morrer. Como não há regeneração, o cérebro transforma esse tecido em cicatrizes irreparáveis. Se não chega sangue, a chamada zona central do infarto, o núcleo, onde não há fluxo algum, morre por completo. À sua volta existe a zona de penumbra que continua a receber algum fluxo colateral. É esta zona periférica que se torna o nosso alvo de tratamento,
uma vez que a área afetada continua a expandir-se gradualmente enquanto o vaso sanguíneo estiver bloqueado. Ao fim de 6 horas, praticamente todas as células dependentes dessa área morrem. Quando o tecido já está morto, de nada serve retirar o coágulo de sangue. O tratamento perde o sentido. Logo, o facto de existir uma hora de 6 horas não significa que tem garantidamente até às 6 horas para procurar tratamento. Significa sim que quanto mais cedo chegar, melhor. Quanto mais rapidamente for atendido, mais altas são as hipóteses de uma recuperação total. Especialmente um AVC isquémico, se souber de um hospital a que possa aceder em poucas horas, deve fazê-lo à velocidade máxima, como se estivesse a correr pela sua própria vida. Na realidade, se tivermos pequenos infartos no fígado, rins ou intestinos, nem damos por isso. Mas como o cérebro é o órgão mestre do corpo, qualquer pequeno infarto provoca logo anomalias notórias. Não se deixe iludir sobre os sintomas de AVC. Reitero que muitas das supostas informações televisivas e vídeos partilhados online sobre os sintomas premonitórios são enganosos. Os exemplos mais típicos dessa desinformação apontam dores de cabeça prolongadas, tonturas crónicas constantes, uma sensação atual de prostração, falta de energia corporal, tremores nas pálpebras ou pequenas dormências na boca como potenciais. Sintomas premonitórios de um AVC. Na verdade, os pacientes de AVC experimentam falhas neurológicas de forma repentina. Sintomas crónicos que arrasta há anos ou meses raramente indicam um AVC iminente. Um sintoma premonitório é, como referi, um bloqueio da veia que miraculosamente desentupiu. Sendo assim, os sintomas premonitórios são exatamente os mesmos que os sintomas de um AVC definitivo. Quais são perda súbita de força num dos lados do corpo, não conseguir levantar uma perna ou um braço, perda súbita de sensibilidade, num lado parecer que essa parte do corpo pertence a outra pessoa, incapacidade repentina de falar ou de compreender a fala alheia, visão turva, a surgir abruptamente perda de visão num olho ou tonturas tão severas que não o deixam andar a direito. Estes déficits ocorrem de forma grave e brusca. Eis a verdadeira face de um sintoma de AVC, quando um destes sintomas intensos surge e depois desaparece, isso sim, é o sintoma premonitório. Como o bloqueio se desfez de forma fortuita, o doente tem de vir imediatamente ao hospital. Porquê? Porque a lesão de base, como a arteriosclerose, continua presente nas artérias. O coágulo desfez-se agora, mas pode formar-se outro e bloquear tudo de novo a qualquer instante. Quando a crise desaparece, há pacientes que tentam minimizar, estava só mal disposto, foi impressão minha. Adormecem e acordam no dia seguinte com um AVC fulminante. Se viessem ao hospital mal, sentissem os sintomas premonitórios, conseguiríamos estancar o perigo logo no início. O nível de emergência de um sintoma de aviso é exatamente igual ao de um AVC pleno. É por isso que não se deve confundir com simples tonturas ou dores de cabeça crónicas. Uma vez que as faleias dão na cabeça às pessoas, associam-nas inevitavelmente a um problema nos vasos cerebrais. A ciência desmente esta correlação de forma taxativa. O tecido do cérebro em si é um órgão que não consegue sentir dor. Curiosamente, quem sente a dor são as meninges membranas que o envolvem ou as próprias paredes dos vasos sanguíneos. O cérebro em si é insensível. A esmagadora maioria das dores de cabeça que experienciamos é apenas o resultado de anomalias motoras nos vasos, pressão nas meninges ou puramente dores musculares fora da caixa craniana. Muitas pessoas interpretam a dor dos músculos da cabeça e do pescoço como uma dor dentro do cérebro, mas é um equívoco. Na maioria das vezes, a dor que sentimos não localiza com precisão o órgão afetado. Por este motivo, as cefaleias crónicas não servem como indicadores prévios de um AVC. No caso do AVC hemorrágico de Ramos, há, no entanto, uma ressalva à hemorragia subaracnoide. Esta surge quando ocorre o rompimento de um aneurisma cerebral alojado num vaso de grande calibre. Como se trata de uma hemorragia maciça e mortal, é pouco usual haver sinais premonitórios. Todavia, em raros pacientes ocorrem micro-rupturas preliminares desse aneurisma. Quando ocorre a grande ruptura, a taxa de mortalidade ronda os 50%. E as pessoas que conseguem sobreviver
descrevem a experiência como a dor de cabeça mais excruciante das suas vidas ou dizem que parecia que lhes tinham dado uma machadada na cabeça. A dor é avassaladora e imediata, deixando a vítima muitas vezes inconsciente na hora, e a chegada ao hospital já sem vida é de facto muito comum. É provavelmente a condição súbita mais pavorosa e destrutiva que um ser humano pode enfrentar. Se sentir uma dor em forma de explosão excruciante, deve suspeitar logo de uma possível ruptura de aneurisma. O contratempo médico, porém, é que os médicos também têm muita dificuldade em fazer o diagnóstico. Precisa apenas através das dores de cabeça, pelo que apontar genericamente as dores de cabeça como um sinal, claro, só gera ansiedade excessiva em pacientes de enxaqueca crónica que passam a viver com o medo constante de ter um AVC. Por isso faço questão de realçar que as cefaleias não são de facto os sintomas de um AVC. Caso seja uma pessoa comum, sem historial de saúde, não precisa de viver aterrorizada. Apenas os indivíduos que após exames de imagem TAC ou ressonância magnética foram diagnosticados previamente com aneurismas cerebrais é que devem tratar quaisquer dores de cabeça severas de forma altamente diligente. E ouvir um zumbido estranho no ouvido, sem qualquer outro sintoma adicional, devo suspeitar de AVC. Não. A probabilidade de ser um AVC nestas circunstâncias é virtualmente zero, pelo que a crença generalizada é falsa. Escutar barulhos nos ouvidos sem fonte externa tem o nome clínico de acufeno ou zumbido. Na maior parte das vezes é impulsionado por perdas auditivas inerentes à idade. A partir dos 40 anos, gradualmente e de forma silenciosa, deixamos de ouvir sons de altas frequências. As células do ouvido, percebendo que não estão a realizar o seu papel da melhor forma, começam a trabalhar excessivamente para compensar a falha, esforçando-se para escutar melhor e acabando por criar um som ilusório interno. À medida que avança na idade, pode ouvir uma espécie de matraquear ou aquele apito prolongado pi. Isso é apenas um aviso do seu corpo a dizer que as suas células auditivas estão a envelhecer. Como passa a escutar coisas que não devia à mente, rapidamente pensa tem de ser do cérebro, mas habitualmente é só um prelúdio da surdez do envelhecimento. Claro que se sentir uma tontura avassaladora, seguida imediatamente de uma perda de audição repentina, acompanhada por um zumbido estranhíssimo num ouvido, pode sim tratar-se de um sintoma neurológico. No entanto, focar-nos obsessivamente nos mais pequenos avisos só semeia o pânico e faz as pessoas confundirem cansaço generalizado e indisposições nervosas ocasionais com acidentes cerebrais agudos. Mais importante do que listar medos é sabermos quem de facto se deve preocupar com o surgimento destes sintomas premonitórios. Se uma pessoa for saudável, aquilo a que chamei estar na fase zero e não possuir nenhum dos fatores de risco, as possibilidades de vir a desenvolver sintomas de AVC espontaneamente são mínimas. Abaixo dos 30 anos as hipóteses são quase marginais, particularmente se for alguém livre de dependências, não fuma e bebe de forma moderada ou nula. Depois da casa dos 30 anos e sobretudo acima dos 40, certos riscos acumulam-se e não desaparecem. Caso sinta algumas daquelas anomalias súbitas que mencionei anteriormente, desequilíbrio profundo, falhas musculares severas no lado do corpo, perda de visão de repente e tiver em simultâneo hipertensão, diabetes ou colesterol alto, nem que seja só um deles ou ainda um historial de consumo problemático e desgastante de álcool e tabaco, então não tenha dúvidas e corra logo para as urgências tendo o AVC como hipótese número 1. O AVC não se diagnostica calmamente em consultas externas e de rotina. Na verdade, quando observo doentes no consultório que marcaram presença só com medo de estar na iminência de ter um AVC sem terem nenhum dos sintomas graves, sei perfeitamente que aquela não é a fase para lhes providenciar nenhum tipo de tratamento heroico. O momento real do diagnóstico, do tratamento, da salvação e do destino final do paciente acontece e termina inteiramente no preciso dia da calamidade. Tudo se encerra nesse dia, visto que o tratamento dispõe de curtas horas úteis se tiver a total certeza de que ocorreu uma crise de paralisia muscular num lado do corpo. Por exemplo, a sua preocupação já não deve ser tentar perceber qual a melhor unidade de saúde a escolher na internet. Agarra em si e dirija-se a um hospital de grande dimensão que possua serviço de urgências.
quer se trate de um derrame hemorragia ou de um coágulo isquemia, se isso lhe acontecer diretamente, é muito provável que perca a sua destreza e incapacidade para pedir socorro. Caso esteja num papel de observador, cuidador, ou seja, familiar de uma pessoa idosa, tem de agir se estiver ao lado dos seus pais e notar que um deles subitamente deixou de responder, ficou meio descaindo a gemer, ou se paralisou por completo as palavras e ficou a olhar para o vazio, apesar de manter uma postura aparentemente relaxada. Por favor, suspeite imediatamente e sem hesitação da chegada do AUTSA. O choque faz-nos reagir quase cegamente. As pessoas ficam atarantadas e tentam arranjar soluções exóticas em tempo real, improvisando comportamentos. Decidem furar as pontas dos dedos com pequenas agulhas, tentam forçar pastilhas calmantes ou medicamentos no fundo da boca, ou, como acontece muitíssimo, começam ativamente a fazer massagens frenéticas aos braços e pernas. Posso garantir com toda a frieza que nenhuma destas três práticas servirá para absolutamente nada. Na verdade, são extremamente perigosas. No preciso momento de um AVC, é imperativo ter presente que aquilo que está de facto a morrer e a falhar é um pedaço do cérebro. O braço não morreu, a perna não morreu. Em contrapartida, por causa da morte massiva e veloz dessas células da massa encefálica, as capacidades essenciais como a capacidade da fala e, pior ainda, da deglutição, acabam por ficar gravemente afetadas. Esta incapacidade de engolir resulta muitas vezes na própria pessoa inalar acidentalmente a sua saliva e afogar-se nos fluidos que não reencaminhou para o estômago. O que acontece? Se colocar comprimidos em infusões milagrosas ou chá forçadamente na boca de alguém com um acidente vascular ativo, essas preparações vão provavelmente alojar-se nos pulmões. Quando isso se dá, origina aquilo que se chama de pneumonia de aspiração química, uma complicação avassaladora que pode custar a vida ao doente na cama do hospital, mesmo se tivéssemos tratado a cabeça com sucesso. E perfurar os dedos com agulhas numa sangria, os nervos da mão e os vasos do pé do doente estão em perfeito estado. Quem emitiu a falha central foi a parte superior do corpo no meio do crânio. Estimular os dedos dessa forma gera zero reações a nível central e introduz meramente uma ferida aberta com risco infeccioso numa pessoa cuja imunidade irá descer substancialmente a seguir. Massagens fortes de corpo inteiro encaixam-se na mesma categoria de erro trágico. A circulação do pulso ou da coxa do doente está ótima e não há interrupções nesse circuito de sangue. O apagão ocorre exclusivamente na rede vascular intracraniana. Os atos não passam de rituais, sem qualquer sustentação científica ou utilidade médica, gastando o tão essencial tempo de resposta do corpo humano a morrer aos poucos. Se a ação fundamental a realizar é telefonar de pronto e sem receios para o 112 emergência médica, nos nossos grandes centros urbanos, como em Lisboa, por exemplo, uma ambulância chamada a casa por suspeitas de acidentes vasculares e falhas coronárias vitais, possui em média estatística um tempo rapidíssimo de chegada à porta de rondar os 5 ou 4 minutos, de que vale o seu esforço privado despropositado, antigamente pelo remorso dos filhos que nunca conviviam com os pais e que num belo dia descobriam as mães inconscientes e derrubadas no chão, tentavam subitamente tornar-se heróis, metiam os acidentados na retaguarda dos carros e iam numa condução enlouquecida em direção aos hospitais pelas artérias movimentadas das cidades. Apesar das boas intenções desesperadas naquelas situações limite, colocar a vida daquelas vítimas frágeis no encosto torto do carro familiar foi provavelmente a pior resposta fisiológica de todas, atrapalhando o auxílio profissional que de outra forma seria exato e com manobras vitais na maca. Contactar o 112 é, portanto, sempre a linha diretriz primordial a considerar e nunca esquecer quando a equipa chegar e observar um doente com eventuais reflexos indutores de vômito por instabilidade nervosa da cabeça. Só a única e sensata reação possível é deitar gentilmente a face dele inclinada num dos lados para que o vômito expurgue em direção à gravidade e seja purificado do pescoço, não
deixando acumular os líquidos nas passagens aéreas e sentar para observar os desenvolvimentos de uma forma imperturbável. Só isso. Omitir mais atitudes e aguardar em total controle será uma atitude sábia e preciosa da sua parte perante um desastre daqueles sem interferências invasivas. Existe também um tópico amplamente debatido hoje em dia, a necessidade primordial da manobra de reanimação cardiopulmonar RCP pela comunidade no exterior. Esta ação dramática do esmagamento do coração em socorro tem de acontecer obrigatoriamente em momentos que pessoas ativas, em ambiente amigável e completamente desimpedidas, sofram episódios onde tragam instantaneamente uma das mãos agarrada no coração, para depois se esvanecerem inconscientes de imediato e sem premonições na vida social circundante. Paradoxalmente, há teoria pública na intuição humana se o doente tem um problema vascular num coração a descer abruptamente. Porventura diríamos que ia queixar-se muito forte e sentar-se quieto a chorar de dores no peito ao mesmo. Tempo que diríamos ser provável o cérebro afundar as luzes com doentes inteiramente, noites nos episódios no cérebro a morrer, na verdade é do avesso. A partir do momento de que a sua atividade coronária para e desaba e sem coração a consciência entra num cut-off direto como uma máquina sem cordões elétricos e acaba no tapete escuro instantaneamente. O indivíduo, sem o bater, perde completamente a perspectiva orgânica dos eventos vitais. Por contraste e para surpresa imensa do público, muitos enormes pacientes flagelados pelo cérebro do AVC detêm um grau contínuo de estado de consciência nos sofás ou a apoiar os desmaios da metade da sua constituição física contra as portas. Os AVC deixam os vitimizados a perceberem o mundo, apesar de enclausurados. E o que se repara ao de leve nestes eventos, a reanimação dos embates rítmicos perante esses corações seria incorreto porque aqueles doentes estão, obviamente, despertos e a pescar pálpebras, tendo fluxos cardíacos nos ritmos, precisos nos braços vitais para prosseguir. No caso do fulminar imediato pelas deficiências coronárias do coração, a pessoa fica inconsciente de pedra e a paragem global desce com peso ao cérebro para ficar desligado em consequência das pausas sanguíneas. Aí a reanimação torna-se inegavelmente exigível a número 1, não ligando a detalhes de respiração isolados. Só no caso inverso, em ver confusões estranhas numa fisionomia lúcida, só 112 e abster-se no coração. Os paradigmas gerais nos ensinamentos mundiais da reanimação têm tido grandes transformações de base conceptual. Há uns tempos nos folhetos ouvia-se pregar que após a realização de uma forte cadência da força braçal no peito, as pessoas iriam reencaminhar oxigênio pelas vias e focarem no insuflamento na face do paciente. Neste momento o ensino evoluiu na rejeição de insuflamentos nos momentos desesperantes em favor de estritamente executar com força constante as percussões de um segundo contínuo do centro do peito, porque surpreenda-se os investigadores repararam em números expressivos nos salvamentos gerais, de que as perdas descontroladas de esforço inútil nos insuflamentos das bocas arruinaram muito o fluxo mecânico preciso pelo bater com velocidade daquele coração. Foi mais preciosa e superior reanimação direta, sem focos nos aparelhos do pulmão. Para fechar as pontas mais delicadas a nível público, nos que respeita o momento exato em que a reanimação devia ou nunca devia de operar na prática nas pessoas civis, perante dúvidas de cenários e pessoas a ter confusões neurológicas, extremas as associações deixaram conselhos ambíguos ou severos no esquecimento com o princípio de libertar coragem no ato das massas do povo e perder o pânico legal, isto pelo motivo dos arrependimentos trágicos, não se salvar aquele que tem a vida parada à espera, só pelo terrível medo das consequências teóricas dos possíveis danos perante falhas marginais nos casos menos certos. Sendo as percentagens irrelevantes, as falhas agravantes em doentes a receber compressão cardíaca em momentos dramáticos de dúvidas existenciais, faço compressões ou afasto as mãos porque será talvez neurológico. Procedo então às compreensões firmes do RCP na sua perspectiva, sem tremores judiciais, julgamento médico das suas condutas, principalmente ao ver quedas e o doente de espasmo forte sem regresso no discurso. Pelo contrário de não o ser quando alguém arrasta
num espasmo verbal da vida diária e arrasta as botas desfasadamente enquanto pede para as fechar num tom claro. A trajetória orgânica inteira, antes que a desgraça vascular estale definitivamente nos seres humanos e provoque mortes subjacentes, costuma atravessar muitas estradas silenciosas de erros escondidos dentro dos nossos hábitos do metabolismo, até ao instante trágico final da dor e o apagão corporal. Importa referir muito perentoriamente de que jamais estes casos cruéis despontarão para desfalecer almas completamente imunes na saúde, como os acidentes cósmicos ao acaso, sem rastreios profundos na degeneração silenciosa pregressa. Tento desmitificar todas estas fases minuciosas de decaimento do corpo em partes fatiadas nas obras e nos conselhos na base. Tudo evolui por andares. Na fase 0, localizamos com todo o orgulho o corpo intacto sem lesões vitais, ou seja, o ser humano saudável no sistema original. Na fase número 1, alocam-se silenciosamente aqueles sujeitos a abraçar fardos vitais riscos pela ausência absoluta nas análises vitais adequadas das gorduras colesterol ou a introduzir exageros nocivos na alimentação diária. Na fase número 2, entramos inevitavelmente na destruição mecânica arteriosclerose, de que as artérias começam a degradar as suas fibras ao perder a elasticidade essencial na conduta vital. E por derradeiro, a cruel fase 3 é o despoltar da calamidade cardíaca, do esmagamento cardíaco na caixa de peito das pessoas ou a ruptura final do cérebro nos AVC terríveis. Ao compreendermos que a morte não saltou etapas na roleta letal orgânica, concluímos que se a pessoa que sofre de AVC se alojar forçadamente neste desastre físico do apocalipse aos 50 ou aos 60 de idades ativas e normais, não foi de agora. Ele e a sua natureza orgânica interna andavam secretamente através de vícios disfarçados ou displicências severas nos laboratórios na consulta há porventura 5 dezenas de décadas ativas para construir as bases de um final avassalador que ignorou na teimosia ao seu sistema biológico de forma inabalável na linha das passadeiras destas faces em catadupa silenciosa. Isto, na metáfora perigosa da arma de fogo nas doenças, correspondeu claramente que aquele corpo com artérias deterioradas pela doença arteriosclerose já fez uma das mecânicas mortíferas no desastre. A arma estaria carregada na agulha. A arteriosclerose não viaja em transportes públicos por contágios a infectar milagrosamente com os vasos intactos de idades sãs. É tão somente feridas vivas, originadas pelo excessivo entupimento inaceitável gerado de uma tensão descontrolada do sangue pelas dietas infelizes ou na destruição massiva de milhares de litros no fumo, na corrente vital que colapsa e corrói a textura plástica perante os constantes golpes cruéis na sobrevivência daquela estrutura frágil no ser interno do humano, as fendas das fendas que não fecharam num organismo ao abandono em si. Ao chegarmos por este raciocínio letal desta transformação dos vasos já repletos das cicatrizes de dor biológica oculta, concluímos com toda a pena, no instante exato da frase, agora tem a agulha montada na câmara em direção ao limite orgânico, sem avisos adicionais de rotina vital perante si, e os médicos do destino, nos dias incertos de sua vida de humano adulto no nosso país, em atividade nos trabalhos de desporto e sentimentos do stress social de cada um. Portanto, numa arma de fogo já plenamente carregada na agulha, apenas precisamos obrigatoriamente de disparar num dos dias, puxar o gatilho. Pode a pessoa chegar assim pela vida e evitar na sabedoria biológica de não atirar com o próprio final de si mesmo nos dias finais que lhe restarem das idades adultas de vida, sem estragos a registar. O que é de facto esse atirar do gatilho? É o momento agudo na degradação acumulada e final em se verificar a ruptura drástica pela fraqueza num dos fragmentos calcificados dentro da veia perante o esforço insustentável. Essa ruptura física de forma cega nas artérias interiores, gerando fendas mortais na matéria da cabeça, é o atiramento total da agulha.
E este limite pode acontecer numa fração na vida que nem tem data marcada, originado puramente a partir por desequilíbrios do paciente sem suspeição e que exacerbam no ato final este limite nos vasos ao ser provocado pela fadiga em sobrecarga, sem-dormir, de forma impiedosa, do desporto, um esforço letal do corpo desfasado do ritmo sedentário normal, ou mais doloroso e insidioso a nível humano no facto de choques colossais e de tristeza incomensurável na rotina dos nossos percursos humanos vitais nos lutos. Prolongados dos meses a seguir da perda dos familiares queridos nos funerais, de pessoas queridas nos casos com turbulências, sem consolo mental perante dor. Tudo isto são faíscas que disparam inevitavelmente no gatilho interno, numa veia já destruída antes. Não posso impor friamente conselhos como não disparem as armas que transportam, afastem das vossas vidas o fardo das tragédias humanas, das tristezas sociais e a exaustão brutal nas crises, pois esses instantes imprevisíveis estão no fundo ligados intrinsecamente à existência da aventura das mortes dolorosas. Surpresas ingratas que vão surgir nos caminhos mortais, inevitavelmente como os trovões nas almas dos humanos em sofrimento e lutas sem tempo para curar feridas da vida de si para si, num destino trágico que nunca controlaremos num instante. Mágico. A verdadeira lição fundamental e derradeira de sabedoria ao ser humano adulto perante toda a nossa complexidade vital nesta exposição profunda que aqui vos entreguei neste canal, hoje em dia será o questionamento e o ato puro e genuíno da sua mente a tentar consciencializar, sem medo das palavras, perante si, e os laboratórios terei eu uma arma já carregada neste instante na minha vida de anos, para este momento, nos vasos a falhar, antes do gatilho estalar do colapso, sem saída nas próximas semanas, ou nos próximos desgostos, ou dos abusos excessivos sem retorno. Ponderar ativamente e diagnosticar de forma médica e firme se os nossos riscos pessoais não andam nos andares e que não ignoramos do seu peso letal no final de caminho. Eis a autodefesa superior com conhecimento autêntico, inestimável, a partilhar com o próximo nas ações da verdadeira cura da nossa essência do humano perante tragédias fatais.